Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Sormão, sou endocrinologista, atuo na área de medicina esportiva aí, tá? E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre SARMs, sabe o que são? Para que serve? Quando utilizamos? Então hoje é o assunto que a gente vai abordar aí. E para não deixar confuso, o SARMs ele acaba tendo uma gama de produtos, então a gente vai tentar especificar aí alguns deles para a gente saber exatamente o que faz, como utilizá-los. Hoje a gente vai falar sobre SARMs, tá certo? O que são SARMs? Bom, na verdade, os SARMs são substâncias, quais não são hormônios, tá certo? Que vão se ligar a receptores de alguns hormônios, como por exemplo de testosterona. E isso ele faz com que tenha o efeito da testosterona bem parecido com o hormônio, porém não vai ter os efeitos colaterais que ele pode causar. Enfim, a gente considera sendo SARMs, são moduladores seletivos de receptores de androgênicos, certo? Ou seja, vai se ligar como se fosse chave fechadura. Então ele se liga no receptor de testosterona, fazendo com que tenha ativação. E aí sim tem os efeitos, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do Cardarine, tá certo? Que é um SARMs que ele ajuda bastante aí o pessoal na parte de atividade física. Então ele faz com que tenha promoção de ganho de massa muscular, ele acelera o metabolismo, ele acaba tendo com ganho de massa magra uma perda maior de gordura, então a pessoa consegue secar mais rápido, mas é um medicamento que a gente pode utilizar, um suplemento que a gente pode utilizar aí tanto no ganho, então tanto no bulking quanto no cutting, que é aquele momento que a gente faz mais a definição, tá bem? Quais são os efeitos colaterais? Dificilmente vão causar efeitos colaterais, como por exemplo dos hormônios derivados de testosterona. Então mulheres podem utilizar? Podem utilizar. Tá? Não tem aquele efeito colateral de pelos, deixar a voz grossa, aumentar muito a quantidade de espinha, pele oleosa, queda de cabelo, certo? É lógico que tem a fase de adaptação, que é no começo, tá? A gente considera aí sempre os primeiros 20, 30 dias, mas bem tranquilo para usar também as mulheres, tá certo? E quais são as doses que a gente acaba utilizando, né? As doses que a gente acaba utilizando são em torno de 50 miligramas para o homem, tá? Por dia é isso, tá? E na mulher a gente acaba utilizando metade da dose, tá bem? Então 25 miligramas aí que é o que a gente usa na mulher, tá certo? Quanto tempo a gente usa? A gente costuma fazer ciclos de 8 a 12 semanas, tá? Aí faz uma pausa, que é para o corpo restabelecer e tal, não ficar dando efeitos colaterais e ele se adaptar com um suplemento. Então a gente dá uma pausa de mais ou menos 2 a 3 semanas e aí sim pode fazer novamente o uso do medicamento, enfim, do suplemento de novo. Tá certo? Quando a gente utiliza ele costuma durar aí mais ou menos uma meia-vida de 4 horas, então a gente acaba fazendo o uso dele antes do treino, por exemplo. Ele não chega a atingir a mesma potência de um hormônio, né? Então os hormônios, pelo fato de eles serem hormonais, eles acabam sendo mais potentes, mas em contrapartida também tem os colaterais. Já os SARMs não, os SARMs dependendo se a pessoa está voltando de recuperação de alguma cirurgia e quer voltar a treinar, pessoas que são sedentárias e querem ter e dar início, né, a uma vida mais saudável, começar a treinar, então ele é indicado tanto para pessoas que estão iniciando, enfim, atividade física ou ganho de massa muscular, como também pessoas que já fazem isso há algum tempo. E o bacana é que a gente pode utilizar ele tanto em homens quanto em mulheres. Então, pelo fato de ele não ser um hormônio, ele pode ter os efeitos, mas bem de leve, a gente considera isso fase de adaptação, que é um pouquinho de queda de cabelo e a pele mais oleosa, mas é só, tá? Então, baixa de libido ele não influencia, ele não aromatiza, ou seja, ele não se transforma em estrogênio, e aí tem o efeito, né, feminino no homem que está utilizando, ele não é transformado também em DHT, então queda de cabelo, voz mais grossa, pilificação, tudo isso acaba sendo quase nulo, tá? Pelo fato de ele não ser um hormônio. Hoje, se aqui no Brasil, se tiver a intenção de utilizar os SARMs, vai ser um tratamento underground, né? Até porque agora a Anvisa acabou barrando dia 2 de janeiro, acabou emitindo aí uma nota, mas não que seja mal ou maléfico ao nosso organismo, mas eles alegam que tem, os estudos aí não tem grande população, então essa é a alegação que eles dão.
Então, para a gente achar algum médico que muitas vezes não sabe trabalhar com medicamentos underground, acaba sendo um pouquinho complicado, mas sempre que for dar início a algum tratamento ou acompanhamento, sempre ter um acompanhamento de um médico, enfim, de um profissional que entenda da área. Também é utilizado muito por mulheres. Por quê? Porque ele também não tem os efeitos colaterais aí que a testosterona poderia causar. Então deixar a voz grossa, fazer cair cabelo, deixar o clitóris aumentado, enfim, pilificação, deixar a mulher peluda. Então nada disso pode acontecer, tá? Então ele é bastante indicado e utilizado aí. Pessoal, esse foi o Cardarini, foi um prazer poder falar um pouquinho para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem sua mensagem aí, sua pergunta, que vai ser um prazer a gente poder responder vocês. Tá? Até a próxima.